Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que bagunça tudo o que a gente pensa sobre original e cópia. É o conceito de Shanzai, do filósofo Byung-Chul Han, uma viagem pelo pensamento chinês que desafia a nossa noção do que é real e do que é falso. E tudo parte de uma pergunta que parece boba, mas é a chave de tudo. O que, afinal de contas, é um original? Parece simples, né? Mas a gente vai ver que o buraco é bem mais embaixo. Olha só para isso. À esquerda, a famosíssima Olímpia de Manet. E à direita? Bom, uma cópia. Só que essa cópia foi feita por ninguém menos que Paul Gauguin, outro mestre da pintura. E aí a cabeça já dá um nó. Se a cópia é uma obra de arte por si só, será que toda cópia é mesmo inferior? Para entender essa confusão, a gente precisa olhar para a nossa própria casa, para a cultura ocidental. Porque aqui nós temos um verdadeiro culto à autenticidade, uma obsessão pela ideia de que existe um original, um só, perfeito e que não muda nunca. E essa ideia não é de hoje, não. Ela vem lá de trás, lá de Platão. Para ele, existe um mundo das ideias perfeitas. E tudo que a gente vê no nosso mundo é só uma cópia imperfeita. Ou seja, o original é a essência pura. Qualquer cópia já nasce como uma versão piorada, um passo para longe da verdade. E é aqui que o choque de culturas fica claro. De um lado, o pensamento ocidental que busca a essência, o ser, algo fixo, permanente, o original. Do outro, o pensamento oriental, que valoriza a situação, o devir, a transformação constante, o processo. É a briga entre o que é estático e o que está sempre em movimento. Agora a gente vira a chave completamente. Vamos entrar num jeito de ver um mundo onde não existe um começo e um fim definidos. O que existe é só a mudança, um fluxo que nunca para. E para navegar nesse mundo, a gente precisa de um conceito fundamental, uma palavrinha-chave, quan. Qual é, basicamente, a arte do jogo de cintura? É a habilidade de se adaptar ao momento. Em vez de ter uma regra de ouro que vale para tudo, o que importa é encontrar a resposta certa para a situação certa. A flexibilidade aqui ganha de lavada da rigidez. É como trocar o peso de uma verdade absoluta pela leveza de se adaptar ao que acontece. O que importa não é um ideal fixo lá no céu, mas o que funciona melhor aqui e agora. E se tudo é processo, a autenticidade também muda de figura. Surge o Zenji, o vestígio autêntico. Autêntico não é o objeto parado no tempo, mas sim a marca, o rastro que um processo vivo deixa para trás. Imagina a cena. Uma obra de arte não nasce pronta e acabada. De jeito nenhum. Ela é só o ponto de partida. Ela passa de mão em mão e cada pessoa que a possui deixa sua marca. Um poema, um selo. A obra vai se transformando numa conversa que atravessa os séculos. Olha só que coisa incrível. A pintura original é só o começo da história. Para nós, aqui no Ocidente, essas dezenas de selos e inscrições poderiam parecer vandalismo. Mas lá é a prova de que a obra está viva. Cada marca conta um pedaço da sua jornada. E isso só aumenta o seu valor. E agora a gente chega no clímax. No momento em que essas duas formas de pensar batem de frente no mundo real, no mundo da arte. Pensa na figura do falsificador aqui pra gente. O objetivo dele é um só: enganar. Um cara como Han van Meegeren usou todo o seu talento para criar uma réplica tão perfeita que ninguém percebesse a diferença. A intenção era apagar a si mesmo da história para enganar todo mundo. E essa pintura é o exemplo perfeito. O valor dela não estava na beleza ou na técnica. Estava todo na mentira de que era um quadro perdido de Vermeer. No momento em que a verdade veio à tona, puf, o valor dela despencou, virou quase pó. Agora, vamos para o outro lado do mundo. Lá, um mestre como Shang Daishen também fazia cópias. Só que a intenção era outra, completamente diferente. Ele não queria enganar, ele queria honrar, continuar uma tradição. E essa é a grande sacada. As cópias dele não eram bem cópias. Eram, na verdade, uma espécie de conversa através do tempo. Ele não estava forjando uma assinatura, ele estava canalizando o espírito de um mestre antigo para criar algo totalmente novo, mas em diálogo com o passado. Então, para resumir, a falsificação acidental é um beco sem saída. O valor dela está no engano. Já a cópia chinesa é uma ponte, uma continuação. O valor está na transformação, em manter a tradição respirando. Certo? Então vamos amarrar as pontas e entender o que tudo isso nos diz sobre a nossa ideia de original. É hora de ir além dessa briga de real contra falso.
A grande lição aqui é que talvez nada realmente comece do zero. Tudo é parte de um fluxo, de um rio de transformações que não tem um ponto de partida nem um ponto de chegada. Aquela ideia de um gênesis, de um momento mágico de criação, talvez seja só uma ilusão. E é aqui que vem a crítica mais forte de Byung-Chul Han. Essa nossa obsessão ocidental pelo original único acaba praticando o que ele chama de descriação. A gente pega algo vivo, pulsante e congela no tempo. O original vira uma peça de museu, intocável, admirado, mas morto. Então, a pergunta que fica no ar é essa: se o mundo está sempre mudando, se tudo é um processo, o que é que a gente deveria valorizar mais? O suposto ponto de partida, o original, ou a incrível jornada de transformação que nunca tem fim?